Olá, irmãos, graça e paz a todos que está aí com a gente nesse vídeo, que a gente vai estar postando. Graça e paz a todos que estão observando esse vídeo. Hoje quero falar sobre a águia, a história de uma águia, A história de uma águia uma águia e vivendo como galinha. Isso é interessante a gente observar essa história que vai falar muito, principalmente com muitos aí vão falar e vai falar comigo principalmente. Antes disso eu quero deixar uma palavra, uma base. Isaías 40, verso 31. Está escrito assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, queridos irmãos aí que está nos ouvindo, a história que eu tenho para dizer é uma história interessante. Eu ouvi essa história e quero compartilhar com os irmãos. Havia um certo fazendeiro que tinha sua fazenda ali, próximo a um pico, sabe, de uma montanha, um lugar alto. E ele subiu até naquele pico e ele encontrou então um ninho de águia. E ele observou aqueles ovos de águia e ele percebeu, ele pensou, puxa vida, um ninho de águia. E tinha 2 ovos ali. E ele pegou um daqueles ovos e levou com ele. E colocou debaixo de uma galinha da sua fazenda para chocar aquele ovo. E depois disso, meus irmãos, com muito tempo chegou o momento da choca, daqueles pintainhos, e juntamente com aqueles pintainhos veio a existir também a águia. Então aquela mamãe galinha começava a ficar choca com os seus pintainhos e a águiazinha juntamente com eles, o mais diferente entre eles. E aquela velha mãe galinha ciscava, dava o de melhor para eles. Porque essa era a natureza da galinha, colocar todos debaixo das suas asas como filhos. Até mesmo aquela águiazinha estava debaixo daquelas asas como filho. Só que a natureza da galinha, ela ciscava e comia os insetos, as minhoquinhas que ela encontrava. E os pintainhos corriam atrás e a mamãe galinha ciscava e chamava eles, e eles corriam lá e comiam aqueles bichinhos que a velha mamãe o alimentava dessa maneira. E a guiazinha estava fazendo a mesma coisa, corria e comia aqueles bichinhos, tudo. E com o decorrer do tempo, meus queridos irmãos, essa águia foi crescendo, tomando forma. E aquela mãe começou a ficar pequena perto daquela ave, daquela águia, e mesmo assim ela entendia que era uma galinha, porque foi ensinado ela daquele jeito, desde do seu nascimento, desde a sua choca. Queridos irmãos, é uma história maravilhosa isso. Então o que acontece quando um dia ela estava já na sua fase adulta, a águia? Ela observava que o alimento mais longe, com mais nitidez, e ela se alimentava muito mais profundamente, mas com a mesma maneira daquela galinha de ciscar e procurar alguma coisa. Até que um dia, meus irmãos, no alto, uma águia o avistou e deu aquele grito de águia, que despertou naquela ave algo que ela se identificou com aquela voz de águia. Queridos irmãos, aquela águia estava no alto, e a galinha, como uma ave também, ela estava no chão. E ela se identificou com aquela águia. E aquela natureza começou a acender dentro dela. E aquela águia começava a gritar com seu idioma com ela, ela começou a passar a entender aquele idioma da águia.
aquele grito, aquele rosnado, aquele grito de águia e chamando ela, voe, voe, você é uma águia, que você está fazendo aí? Seu lugar é as alturas. E aquela águiazinha já observou ali aquela velha mãe galinha que estava ciscando com seus pintainhos, presa em um galinheiro, preso em um cercado, e aonde que a cerca o limitava ela de andar. E aquela águia livre para baixo, voava aquele voo baixo e se identificava e levava-se ao alto novamente. Até que um dia aquela águia tomou uma coragem inédita. Ela observou que aquela águia era semelhante a ela. E ali, meus irmãos, ela começou a subir em cima do galinheiro e batia as suas asas, treinando as suas asas. E cada vez que ela ouvia aquela águia, ela se identificava e estremecia por dentro por querer voar. Até que ela teve que romper alguns paradigmas que ela tinha, que foi semeado para ela como galinha. Ela acreditava que era uma galinha, mas quando ela se identificou com a natureza que ela era, alguém mostrou essa natureza que ela era, como exemplo de vida, como exemplo de ser uma águia. Aí, meus queridos irmãos, não teve mais paradigma que parou aquela águia. Aquela águia, então, quando ouviu aquele grito, aquele rosnado daquela águia lá em cima gritando, voe, você é uma águia, bate as suas asas, ela não pensou mais. Ela bateu aquelas asas com força, com tanta violência de uma força, ela alçou um voo. E quando ela começou a desequilibrar aquela águia, venha, venha, dando ânimo, e ela foi em encontro com aquela águia. E em poucos momentos eles estavam no ar. E ela observou o sol e indo em direção ao sol, mais para o alto, e ela observou a sua natureza quando era linda, o quanto a visão dela estava limitada, tendo uma visão muito mais aguçada do que aquela galinha. Aí ela começou a entender os porquês que ela enxergava a coisa com facilidade, e quando ia falar com a mamãe, e a mamãe, não é isso, e não é isso, mas assim tinha que dar. A mamãe mostrava o bichinho que os pintainhos tinham que comer, mas a águia ia além, e a mamãe falava, não é assim, não é aí que você vai comer, é outra coisa. Mas a natureza da águia já queria voar. Resumindo a história, a águia se libertou daquele galinheiro. Não importa o quanto uma águia ela é presa num galinheiro, se ela se identificar com a sua natureza de águia, um dia ela vai alçar voo e vai para o céu, vai para as alturas, porque o lugar de águia é nas alturas, e é a visão mais aprimorada da águia, ela é a rainha das aves. E assim, meus irmãos, aconteceu comigo, aconteceu com muitos de nossos irmãos em graça. Eu vivia preso em muitos sistemas religiosos, não tinha uma visão aguçada da palavra de Deus, mas o Espírito da verdade, aquele que nos guia, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, andou na terra e tirou os pecados, mas quando ascendeu aos céus foi como uma águia, e todos que nele crê voam acima dos altos céus. Paulo também, ele subiu até o terceiro céu como uma águia e teve uma visão longínqua para trazer o evangelho da graça, que até mesmo os discípulos da circuncisão não entendiam. Queridos irmãos, aqui eu sou o irmão Zé Carlos e quero dizer alguma coisa para você. Se você é um eleito de Deus para viver em graça, viva na presença de Cristo ressuscitado que está dentro de você. Maior é o que está em vós, a natureza de Cristo em vós, a natureza dos céus, um cidadão dos céus. É isso que o apóstolo Paulo fala, que nós somos embaixadores dos céus. E se nós somos embaixadores dos céus, nós vivemos nas grandezas das revelações de Deus. O mistério que foi revelado de todas as nações e foi manifestado a nós hoje, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Não há mais sistema que possa mais impedir um eleito. Nós sabemos que tem coisas nos sistemas religiosos que foi
foi posto para uma obrigação ali naquele lugar, mas uma visão limitada sobre a palavra, não de liberdade, mas sim de uma imposição, de uma condição de servir a Deus. Se você sair de um sistema religioso, hoje você é taxado como um desviado, mas ninguém se desvia de Deus, porque Deus ele conhece todas as coisas, até a profundeza do coração do homem. Qual é o homem que pode julgar o outro homem? Nós não julgamos ninguém, mas tem o que julgue a palavra e a natureza verdadeira do que somos. Se você é um verdadeiro filho de Deus, aleluia, então agradeço a Deus pela sua vida. E dê um like aí, né, nesse vídeo e seja abençoado. Vivendo em graça. Eu estou aqui como um filho de Deus, como uma águia de Deus que tem ouvido o evangelho da graça. Não somente eu prego esse evangelho da graça, mas muitos dos nossos irmãos. Tenho postado muitos vídeos também do nosso irmão Geraldo Moraes. Ele é um irmão em Cristo que trouxe o evangelho da graça e essa é a nossa natureza, viver em Cristo Jesus. Você que está aí, quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe para muitos irmãos que se identificarem com essa natureza de águia. Você é um filho de Deus? Quero deixar esse versículo novamente para você. Ó. Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e as minhas forças já foi renovada. Subirão com asas como águia. E eu subi até ao máximo do discernimento e da revelação que Paulo teve e nos deu. Ele ascendeu aos céus e eu me identifiquei com a natureza. Eu me identifiquei com a natureza daquela águia que clamou como Paulo. E aqui estou vivendo em graça, em Cristo Jesus, nosso Senhor ressuscitado. Graça e paz a todos. Então subirão como as asas, como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Porque, irmãos, nós somos embaixadores dos céus, nós somos cidadãos dos céus, graças e paz a todos os eleitos que são destinados e predestinados antes da fundação do mundo para viver em graça. Graça e paz seja contigo, meu irmão. Amém? Cristo em vós, a esperança da glória. Não tenha dúvida disso. Um abraço do seu irmão Zé Carlos. Até mais.